Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de língua portuguesa. Aqui é o professor Luciano Nascimento e na aula de hoje nós vamos ver como as indicações de tempo nos textos são importantes para o entendimento desses textos. Nós vínhamos estudando em aulas anteriores alguns textos narrativos, como, por exemplo, o gênero romance, e também nós vimos a biografia. Esses textos, eles apresentam muitas marcações de tempo, muitos elementos que servem para marcar o tempo no decorrer desse texto, dessa narrativa. E isso é muito importante para o entendimento do texto de um modo geral e também para a sua coerência, para que o texto fique é, crível, por assim dizer, né? Para que a situação pareça coerente, né? Os fatos eles são narrados em uma sequência temporal. E isso é muito importante. Mas isso não é importante só nos textos narrativos. Em outros gêneros textuais, as marcações de tempo também são importantes. E aí nós vamos ver na atividade que vocês receberam que, por exemplo, numa receita, essas marcações de tempo são essenciais para que a receita ela saia da maneira como deve ser. O gênero receita é um gênero que requer uma precisão muito grande nas informações, porque o resultado final vai depender de como a pessoa executa fielmente as instruções que são dadas. Então, é muito importante perceber essas indicações de tempo também nesse tipo de gênero textual, certo, gente? Então, vocês receberam a atividade, nós vamos dar uma olhadinha aqui na atividade que vocês receberam e vamos fazer algumas considerações sobre ela. Então, gente, o título da atividade de vocês é Se Eu Quiser Aprender Mais, as Indicações de Tempo. Esse é um assunto bastante oportuno, né, para um momento em que nós vínhamos estudando textos narrativos e nesses textos, as indicações de tempo, elas são fundamentais para que nós possamos compreender o enredo e também para que seja coerente, né, para que as informações fiquem de um modo que o leitor possa acreditar na história, né, possa fazer sentido para ele. Então, tenha atenção aí à leitura comigo. A sequência das ações e as indicações do momento em que ocorrem são fundamentais para que uma narrativa seja coerente, como eu falei para vocês. Além de também serem importantes em outros gêneros que apresentam sequências de ações, como é o caso de uma receita, por exemplo. Uma falha nessa marcação pode resultar em um problema de lógica. Vamos observar esses aspectos nas duas atividades a seguir. Vamos observar aqui essa primeira questão. Releia um trecho da biografia de Grande Otelo, na qual se narra um acontecimento. Vamos dar atenção ao texto. Certa noite, o público percebeu que alguma coisa incomodava Grande Otelo. Desaparecera o brilho de seu rosto e a alegria de sempre. Ao cantar os versos Boneca de piche da cor de azeviche, calou a boca, começou a vomitar em pleno palco e correu para os bastidores. Um médico que assistia ao show levantou-se assustado e correu para o camarim. Depois de aplicar uma injeção de coramina, ensopou um algodão com amônia e levou ao nariz do paciente, que protestava com veemência. Poucos minutos depois, com o brilho do rosto de volta, o artista manifestou a intenção de continuar o trabalho. Então, gente, como vocês perceberam, existem algumas expressões aqui no texto que servem para marcar essa passagem do tempo ou para indicar, né, o momento exato em que aconteceu alguma coisa, né? Então, vocês percebam que, por exemplo, aqui, ó, certa noite, está indicando que isso aconteceu em uma noite, né? Ou seja, o momento que aconteceu foi de noite, não foi de dia. Então, nós já temos essa informação através dessa expressão. Ou, por exemplo, aqui, ó, depois de aplicar uma injeção. Então, nós sabemos que os fatos que se sucederão, eles aconteceram depois que ele aplicou a injeção. Então, aqui também é uma indicação de tempo.
uma indicação de sequência temporal, né? Uma coisa que aconteceu após outra. Do mesmo modo aqui, ó, poucos minutos depois, também uma indicação de tempo. Então, vocês perceberam como é importante, como essas palavras são importantes para que nós consigamos entender como os fatos se desenrolam, né? Como as ações acontecem dentro do texto. Essas palavras e expressões, elas são muito importantes. O tempo verbal também ajuda a compreender. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, começou, indica que foi algo que já aconteceu, né? Ou seja, isso aqui não estava acontecendo em tempo real, é uma narrativa que narrando fatos que já aconteceram, né? Então, os verbos, eles também, dentro do texto, eles ajudam nessa construção da ideia temporal. Vamos ver agora a segunda questão, né? Nós temos a receita, e aqui eu tenho os ingredientes. Vamos dar uma olhadinha no modo de fazer da receita, para que nós possamos observar também essa questão da passagem do tempo, como ela é importante. Vejam aqui, ó. No passo 2, passado o tempo de molho, transfira a canjica com água para a panela de pressão. Então, aqui nós percebemos também uma indicação de tempo, né? Ó, passado o tempo de molho, ou seja, nós devemos esperar um tempo para que prossigamos com a receita, para que possamos prosseguir com a receita. Aqui no terceiro passo, ó, enquanto a canjica cozinha, perceba que aqui já é diferente. Eu tenho uma coisa que tem que acontecer simultaneamente, ou seja, enquanto a canjica cozinha, ó, pique grosseiramente o amendoim. Então, enquanto eu deixo lá a canjica cozinhando e vou fazendo outra coisa. Então, aqui eu entendo que é uma ação, são ações que devem acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo. Outra indicação do tempo, ó, sirva a seguir com as raspas de laranja. Então, nós sabemos que quando nós preparamos um canjica, o ideal é que se sirva ela ainda quente. Então, aqui esse sirva a seguir está indicando que é uma ação que deve acontecer imediatamente após outra, ou seja, assim que a canjica ficar pronta, nós devemos servir em seguida ainda quente. Então, vocês perceberam aqui a importância desses elementos que marcam aí a passagem do tempo. Eles são especialmente importantes aqui na receita, porque se trata de um texto que requer uma precisão muito grande nas informações. Então, se nós pulamos uma dessas etapas ou fazemos uma coisa que era depois de outra, nós fizemos antes, isso pode culminar no fracasso da receita. Por isso que é muito importante essa questão dos elementos que marcam o tempo dentro do gênero receita, mas também em outros gêneros, como nós vimos nas narrativas, por exemplo, no romance ou na biografia. Certo, gente? Então, deem atenção aqui, ó, a esse quadro que vocês têm aí, ó. Palavras e expressões de tempo contribuem para organizar as ações narradas, pois indicam a sequência em que aconteceram e o intervalo de tempo entre elas, como no caso da receita, né? Nós percebemos ali quais são os intervalos de tempo que devem acontecer as coisas. Por exemplo, aqui, ó, após 25 minutos de cozimento, né? Está indicando aí a sequência de tempo que eu preciso. Essa sequência também pode ser revelada pelo tempo dos verbos, pela ordem em que as ações são citadas e pelas relações de sentido entre elas. Então, nós sabemos lá no texto, nós vimos que nós vimos uma consequência de uma ação. Então, na sequência lógica, o que é que acontece antes? A causa ou a consequência? Então, nós sabemos que a causa acontece antes e a consequência vem depois. Então, através dessa sequência lógica, nós também conseguimos perceber a passagem do tempo, certo? Então, gente, essa foi nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, vocês podem me procurar no privado. É um assunto bem simples, mas se persistir alguma dúvida, vocês podem falar comigo, que eu vou estar disponível hoje e amanhã, né, no horário de nossa aula, segunda e terça-feira. E vou estar disponível para tirar as dúvidas que vocês ainda possam ter sobre isso. Certo, gente? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.